pessoal. Todo mundo me ouvindo? Beleza. Show. Tem uma galera conhecida aí. Bom, sejam todos bem-vindos aí ao nosso 16º webinar. Hoje a gente vai falar sobre ataques de força bruta. Né? Vamos falar de ataques a senha e tal. Vou dar uma pincelada em alguns outros ataques de senha, né? Que não envolve força bruta e tal. Né? Captura, etc. Vamos dar uma pincelada nisso. Mas o foco em si vai ser os ataques de força bruta. Momento Hulk Smash. Então agradeço já de antemão a presença de todos. Em especial a presença do Kelvin aí, que está dando essa moral pra gente. Seja bem-vindo aí ao nosso webinar. Bom, então, deixa eu passar aqui a nossa agenda. Antes, deixa eu me apresentar, né, que eu estou falando aqui com os pessoais conhecidos, mas tem gente aí que não necessariamente a gente já se conhece. Então, bom, meu nome é Rafael, eu atuo no Grupo Claves como setor técnico. Tá? Aqui a gente atua basicamente na parte de consultoria em testes de invasão, auditorias de uma maneira geral, mas mais focado em testes de invasão. E já atuei em alguns momentos da minha vida como detecção e resposta em incidentes de segurança, né? Detecção e resposta em incidentes de segurança. Especificamente, no caso particular, que é a forense. Então, essas são as minhas áreas de pesquisa aí. Detecção e resposta a incidentes e a parte de testes de invasão. Deixo aqui também meus contatos, para quem precisar. Tá aí meu Gtalk, meu Skype, meu Twitter, meu Facebook. Tá? Como uma parte do tempo online, né? Como a maioria das pessoas aí também. Então não é difícil me encontrar. Tá ok? E essa aqui será a nossa agenda. Tá? Eu vou falar um pouco sobre política de senhas. Vou falar sobre ataques a senha de uma maneira geral. Aí vamos falar dos ataques não eletrônicos, dos ataques offline, ataques passivos e ataques ativos. Alguns tipos de ataque, todos, obviamente, envolvendo senha. Tá ok? Então vamos lá. Bom, só apresentando, esse é o sistema que a gente usa na academia, tá? Na nossa divisão de ensino à distância. Tem uma galera aí de ex-aluno e tal. Mas para quem não conhece o sistema, tá? Fiquem à vontade aí no chat, vai ter sempre o Rafael aí, que é o nosso monitor, vai estar ajudando aí no chat que precisar, esse equipe de monitoria aí. E vocês podem perguntar sempre que precisar, sempre que quiser pode ficar à vontade de perguntar aí no chat, ou tem esse símbolozinho do bonequinho com interrogação aí, pode mandar para lá que eu recebo aqui direto. Ok? Fiquem à vontade aí para interagir com a gente vai ver algumas práticas aí, tá? Bom, então vamos nessa. Vamos começar com a parte de política de senha. Bom, a primeira definição que eu quero mostrar para vocês aqui é a questão de força de senha. Como é que você define a força de uma senha, né? Então isso tem algumas boas práticas, né? Às vezes quando você está auditando senhas, né, fazendo um ataque de força bruta dentro de uma auditoria, né, um teste de invasão e tal, força bruta em si é um ataque um tanto quanto inconclusivo, né? Porque o ataque nunca é diagnosticado como a senha não quebra. Não quebrou. Né? Se você talvez tentasse mais 1 minuto, ou 10 minutos, ou 10 mil anos, talvez você quebrasse. É tudo uma questão do tempo que você dedica a isso. Então ou ele quebra a senha e diagnostica a senha como comprometida, como vulnerável, né? Ou ele simplesmente é inconclusivo. Tá? Mas como é que a gente define a força da senha? Aqui tem algumas boas práticas que você pode seguir. A definição, né, é quão difícil é adivinhá-la. É o que a gente chama de senha guessable, né, que o cara consegue
pensar nisso. A maioria, né, como eu cito aqui, a maioria das técnicas que envolvem quebra de senha, né, ou recuperação de senha, ela conta com a fraqueza da senha. Ou seja, ou a senha é pequena, eu consigo esgotar as possibilidades, ou a senha é dicionário, ou a senha é popular, é uma senha muito comum, ou a senha é default, ou a senha é uma palavra que faça uma referência ao usuário. A gente vai falar muito disso aqui, modelagem de word list, tá? Uma quebra de paradigma aí de quem é o alvo do ataque aqui na história. No entanto, não são todas as técnicas que envolvem a fraqueza das senhas, né? Por exemplo, as técnicas de captura independem da força da senha. Tá? Você vai capturar a senha trafegando. Então, se ela é forte ou fraca, não faz diferença para esse tipo. Né? Ou se ela é fraca ou se ela foi digitada em um local inseguro. Né? Ou escrita. Né? Por exemplo, você implementa cenário clássico. Né? Você implementa uma política de senha feroz que o cara não consegue fazer nenhum tipo o cara não consegue setar uma senha fraca, né? A política não deixa e tal, aí o cara é obrigado a usar uma senha forte, só que ele tem um singelo problema de lapso de memória, não consegue decorar aquela senha complicada e tal. O que ele faz para resolver o problema deles? Anota num post-it e deixa colado no teclado. Né? Ou guarda num TXT na máquina dele. Então, tem esses problemas aí de tanto do tráfego inseguro, né? Não usa tunnelamento, etc., não usa criptografia, e a digitação em local inseguro, né? Digitação ou escrita. Bom, e aqui algumas boas práticas, né? Usar senhas longas, né? Você tem, obviamente, se a gente está falando de força bruta, de combinatória, de esgotar possibilidades, tá? Quanto maior for sua senha, mais menor, na verdade, a possibilidade dela ser quebrada. Okay? Então você vê aqui, ó. Uma outra boa dica é use grupo de caracteres variados, ou seja, não limite o universo da sua senha a números nem a letras. Né? Use números, use letras, use caixa baixa, caixa alta, use caracteres especiais e etc. E uma outra boa combinação, uma boa dica é você combinar mais de uma palavra, que a gente chama de passphrase. Tá? A princípio como é que se diz? É menos previsível você fazer uma senha muito grande, que é a combinação de várias palavras, que é uma senha grande, tá? Talvez não seja grupos muito variados de caracteres, não é aleatória e tal, mas ela é fácil de lembrar, tá? E ela talvez tenha mais força do que se você, para ser humano, ela é mais inteligível, mas para um ataque de força bruta em si, ela é mais forte do que, por exemplo, você concatenar, você juntar vários caracteres especiais de maneira aleatória num tamanho menor. Eu consigo esgotar com força bruta. Então tem uma boa dica aí também é usar a combinação de palavras aí no passphrase. Agora algumas mais práticas, né? Coisas que deve se evitar. Usar senhas curtas, né? Porque questão de esgotamento de possibilidade. Usar somente letras, somente números ou somente datas. Palavras do dicionário em qualquer língua. Né? Isso é uma boa dica. O inglês, ninguém nunca vai imaginar isso. Usar datas oficiais registradas, seu nascimento, seu casamento ou qualquer outra coisa. E usar palavras publicadas em páginas pessoais. Tá? Isso é muito interessante, que é uma dica que eu vou dar aqui a respeito de criação de word list por parte do atacante. Tá? A senha não pode fazer nenhuma menção a você. E fazer menção a você não é somente o seu nome. Tá? Nome de pessoas que você gosta, nome de coisas que você gosta, time que você torce, etc. E existe o ataque, a gente vai falar ainda dos ataques, mas é sempre bom atentar para os ataques híbridos. Né? Que é você pegar palavras que você imagina que possa ser senha e fazer pequenas variações. Então não adianta, por exemplo, se eu botar o meu usuário Rafael, minha senha é Rafael. Beleza. Todo mundo sabe, não preciso dizer aqui que é uma senha fraca. Aí eu, beleza, então eu não posso seguir a má prática de ser o meu nome, nem de ser só letra.
Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o Rafael, vou trocar o A por 4, né? Aquele alfabeto lit e tal, e vou botar uma exclamação no final. Virou uma senha forte? Lógico que não. Continua sendo uma senha igualmente fraca. Então evitar essas variações de coisas parecidas com qualquer palavra que faça no teu nome. E quando ele fala em usar palavras publicadas em páginas pessoais, é exatamente sobre o estudo que você faz sobre a vítima para pegar esse tipo de coisa. Né? Pegar palavras que ela costuma citar e tal, que podem ser palavras que ela use para a criação de senha. Ok? Então, essas são as regras de política de senha. Outra questão importante, armazenamento de senha. Cuidado onde a senha vai ser armazenada. Tá? O método seguro é decorar. Né? Sua cabeça ninguém vai nunca pegar. Se não for possível, utilize criptografia. Salve ela criptografada. Tá? Por questões de persistência de dados, você deve evitar a escrita de senhas em qualquer tipo de mídia que seja persistente, por exemplo, disco. Tá? Disco que eu digo fita magnética. Beleza? Então usar sempre elas em coisas voláteis e etc. Bom, então utilizo criptografia. O que é utilizar criptografia? Existe no mercado aí uma série de soluções para gerenciador de senha. Tá? Que aí você armazena lá todas as suas senhas. Você tem uma senha mestra, você armazena lá todas as suas senhas e lá fica criptografado. Beleza? É uma das opções. O Lucas está perguntando aqui se eu recomendo algum tipo de criptografia. Bom, quem sou eu para recomendar uma criptografia? Não existe criptografia padrão, né? Que não sou eu que estou dizendo. É o padrão que tem por aí. Por exemplo, a AES, né? Geralmente para armazenamento você usa criptografia simétrica, né? Você bota uma senha lá e tal. O AES, por exemplo, é um bom protocolo de criptografia. Beleza? Mas existe a criptografia já aplicada, que são os gerenciadores de senha que eu falei. Ok? E um outro ponto importante é o seguinte: senhas fortes não garantem a sua segurança. Por quê? Não impede um ataque local, né, se o cara comprometer a máquina, roubar a senha, etc. E nem o efeito, e não tem efeito se a autenticação for contornada, né, se o sistema de autenticação for burlado. Beleza? Então existem outras maneiras de você burlar isso aí. Beleza? Mas é um fator bem importante, essa questão de gestão de senha. Bom, vamos lá, vamos falar dos principais ataques. Bom, aqui está a lista de alguns deles. Os tipos, né? Então a gente tem os ataques não eletrônicos, tá? Que são ataques que não envolvem dispositivos eletrônicos, nem software de captura, nem nada. A gente vai falar de alguns tipos. Existem os ataques offline, geralmente são os envolvendo quebra de hash. Quando você tem a senha, beleza? Você tem a senha codificada de alguma maneira, você vai quebrar aquele hash ali. Você tem os ataques passivos, que é quando você intercepta a senha, ou seja, você não interage com o alvo, está passivo ali na história. E você tem os ataques ativos, que é a interação direta com o alvo, é o tentativa e erro, puro e simples. Nesse caso, o Luciano está falando, nesse caso seria interessante dois fatores para autenticação. Para autenticação, sempre. Tá? É uma boa prática, duplo fator de autenticação. Beleza? Muito bem colocado.
Então vamos lá, ataques eletrônicos. Bom, tem alguns exemplos, né? Os ataques não utilizam dispositivos eletrônicos, exploram maus hábitos, né? Algumas falhas aí do ser humano. E as modalidades mais comuns são essas três aí que eu citei. Primeira delas é engenharia social, né, que é você induzir alguém a fornecer a senha. Existe uma máxima da engenharia social que é a melhor maneira de você obter uma informação é perguntando por ela, né, basta você saber fazer as perguntas certas, né, toda aquela questão de engenharia social, tem algumas referências que você pode usar quanto a isso. Dumpster diving, que é o trashing, né, que é você encontrar a senha descartada, um post-it foi jogado fora, qualquer tipo de anotação, ou um pendrive que foi perdido e a senha estava salva lá e coisa do tipo. E o shoulder surfing, que é você observar enquanto alguém digita. Tá? Isso vai bem além do ombro, né, como o nome induz a pensar. Posicionamento de tela perante janela, perante fechadura, perante porta, perante câmera de circuito interno, coisas do tipo. Então, essas questões de observação enquanto digita. Beleza? Bom, ataques offline. São ataques locais sobre o hash da senha, né? O pré-requisito para esse tipo de ataque é que você precisa ter posse do hash da senha. Beleza? Você tem que ter capturado ele de alguma maneira. Ou o hash trafegou, ou a máquina foi comprometida, você vai usar isso para escalada e coisas do tipo. A vantagem é o ataque local é muito mais rápido do que o online, né? Você tem menos trabalho a ser feito, né? Trabalho computacional. E você pode usar algumas técnicas de processamento paralelo, tá? Algumas que estão bem na moda aí é o processamento em cluster, né? Você usar vários caras para processar aquele hash ali. Na verdade não é processar o hash, é fazer a força bruta. Ou o processamento na GPU, que também é clássico, né? Que é a unidade de processamento para gráfico, né? Para sistema gráfico, para as placas de vídeo, etc. Bom, as modalidades mais comuns desse tipo de ataque. Senha hash. O que você faz? A partir de uma lista de senhas, você descobre qual delas gera um dado hash. Definição de hash. Né? Uma das premissas para ser um hash. Ele é one way. Então, eu tenho uma senha, gerei um hash. Se alguém captura esse hash, é impossível, matematicamente falando, você, a partir do hash, extrair a senha. Ok? Você não consegue voltar ao processo. Então, como é que é feito? É feito nessa sequência aí senha hash. Você pega uma lista de candidatos à senha, extrai o hash de todos eles e vê quando que o hash vai bater. A hora que o hash bater é porque aquela senha que você estava mexendo ali. Beleza? Foi? Entenderam a questão de senha hash? Eu acho que a senha é ABC123. Tiro o hash disso, comparo com o hash que eu tenho. Não, não é. Então tem todo esse processamento de cálculo de hash em tempo de execução do ataque. Beleza? Aí para evitar isso, vem a segunda opção aí, que é hash senha. Que é o quê? Você, em vez de ter uma base de possíveis senhas, você tem uma base de possíveis hashes. Que é como se fosse uma tabelinha. Você já calculou os hashes daquilo tudo. Então você só compara os hashes.
O hash que bater, você vai lá e consulta quem é a origem daquele hash. A gente chama isso de hash pré-computado. Deu para entender o processo? Não. Em vez de eu chegar como word list, cheguei na hora do ataque, em termos de execução. Em vez de eu chegar como word list, eu chego com uma hash list, por exemplo. Só que eu sei quem é quem. A hora que o hash bateu, eu já sei. Eu já pré-computei os hash. Então, em termos de execução, isso é muito mais rápido. Agora, quem sabe dizer uma técnica que é utilizada, por exemplo, nos sistemas de Unix, quando você salva uma senha, que impede que você consiga pré-processar esses hashes? Quem chuta? Salt. Exatamente. E o Salt é exatamente para isso. Tá? Para você evitar que ele seja... que o hash seja processado antes. Beleza? Para quem não sabe o que é Salt, o cara quando cria a senha e a senha fica salva em disco, ele gera um hash da senha. E outro input, esse hash é gerado não só, o único input desse hash não é a senha somente. Ele imputa a senha e um salt, que é um número, no caso do Linux são 8 caracteres, gerados pseudo-aleatoriamente. Tá? Em tempo de criação ali. Então, para o hash bater, o hash resultante bater com o que eu quero, com a senha que eu quero testar, eu tenho que saber qual é o hash. Eu só vou saber o hash depois que eu capturar a senha e tal. Beleza? Eu vou mostrar isso aqui. Então essas são as duas técnicas, né? Você tem a word list ou você pré-computa aí os hashes. Então, vamos em frente. Então aqui os tipos de ataque. Você tem o força bruta. O que é o força bruta? Você gera todas as combinações possíveis de senha, né? E vai tentando. Então o força bruta em si é o combinatório. Você vai tentar todas as possibilidades. Beleza? Você tem o dicionário. O dicionário é você testar baseado no word list. Tá? Então, muito cuidado com uma confusão de termos que pode acontecer aí. Que é a questão de dicionário do word list. A word list é uma lista de senhas que você quer testar. Tá? Não necessariamente um dicionário numa linguagem específica. Beleza? Tá? Então você pode escolher o word list. Geralmente você usa o word list focadas em senhas comuns ou coisas que façam menção ao usuário. O híbrido é você misturar um pouquinho de cada um desses. Você pega o dicionário e na hora de testar ela, você, em vez de testar só a palavra, você testa também algumas variações da mesma. É o que a gente chama de híbrido. Ok? E o Rainbow Tables, que é um caso particular dos hashes pré-computados, só que eles são organizados na forma de uma tabela, que tem toda uma otimização de indexação e tal, então fica mais fácil você achar um hash ali dentro. Então vamos ver alguns exemplos disso aí. Ferramenta para isso, John the Ripper. Ela recupera senhas relativamente fracas. Aqui está a sintaxe de uso, né? John, as opções que você quer passar, o arquivo de hash, você pode passar quantos que você quiser. Tá? Ele vai carregar o arquivo de hash, vai fazer o ataque de força bruta, dicionário e híbrido. Na verdade, o que ele faz é o ataque single, né, que ele tenta adivinhar a senha baseada nas informações do usuário, o ataque word list, a word list default dele, você pode especificar uma word list, depois ele parte para o incremental. Tá? Suporta diversos tipos de hash diferentes e as versões mais recentes têm suporte a processamento na GPU. Que é essa questão que a gente fez para ganhar um pouco de performance. Tá? Aqui o modo de operação eu acabei de falar. Né? Tem o single, ele gera um word list baseado em informações que tem ali. Qual o diretório home, qual o nome do usuário, sala, aquelas coisas que você pode botar lá, apelido e tal. O word list é o clássico. Então o word list dele você pode setar uma sua. E o incremental.
que é o ataque de força bruta. Né? Ele tem as regras de incremento lá dele. O externo você pode botar funções externas que geram a senha. Isso já não é default. Então vamos ver em ação. Tá? Aqui se você quiser setar, tá? Símbolo word list incremental. Eu vou passar o John sem o parâmetro de ataque. Vou passar só o John e o arquivo de senha. Ele vai fazer os três na sequência. Tá? A sequência é single word list incremental. Beleza? Ele poderia até trocar os dois primeiros, mas não faz o menor sentido ele fazer o incremental sem ser por último. Por quê? O incremental não tem fim. Tá? Ele só acaba quando você manda parar ou quando ele quebra todas as senhas. A não ser que você passe assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Menos incremental igual a ao num. Aí eu estou dizendo para ele que eu quero que ele teste só as combinações de senhas alfanuméricas. Tá? Mesmo assim também não vai acabar, porque você não especifica o tamanho da senha. Beleza? Então por isso que ele é o último. Então ele faz um single, que é relativamente curto, testa o word list, é finito. A word list do John tem 3.000, se eu não me engano, 3.557 linhas. Só que aí você tira uma parte que é cabeçalho, deve ter umas 3.500 senhas por aí. Tá? Vamos ver ele funcionando? Antes da gente falar aqui de ataques passivos, vamos lá. 3S, todo mundo vendo? Todo mundo vendo o terminal aí? Show. Então vamos lá. Tá boa a fonte ou tá pequena? Dá para ler aí? Está o comando aqui? John, pá. Beleza. Bom, vamos lá. Então, antes de eu fazer a quebra com o John, para a gente entender o lance lá do Salt que a gente conversou, vou mostrar a cara do etc Shadow. Ó. vi/etc Shadow. Esse é o arquivo que a gente vai tentar a senha de root. Que eu espero, sinceramente, que não seja. Não, se bem que essa senha aqui é default do backtrack. É o Tor, né? Root é o contrário. Mas beleza, vamos ignorar essa. Esses aqui são os caras que foram criados. Bart, Homer, Marge e Lisa. Essa é a família aí que a gente vai tentar ver quem é que vende de senha. Beleza? Então esses são os usuários. Então reparem aqui na sintaxe. Cada linha é um usuário, se vocês perceberam, né? Para cada linha existem dois tipos de separadores. O primeiro separador é o dois pontos. Né? Então você está vendo um dois pontos aqui, ó. Dois pontos. E tem outro aqui, ó. Dois pontos. E aqui tem vários. Tá? Então aqui, ó, antes do primeiro dois pontos, o que é? O usuário. Né? Isso aí deu para perceber. Daqui dentro depois do primeiro dois pontos até o segundo, isso aqui tudo, é o campo senha. Beleza? Depois vem algumas informações do usuário, o ID, GID, umas outras coisas. Tem até uns campos vazios aqui, ó, para você ver dois pontos. Beleza. Mas dentro aqui do campo senha, existe um outro separador, que é o cifrão. Tá? Então repare, ó, cifrão 6, cifrão. Esse primeiro campo aqui, que é o 6, ele está dizendo qual foi o algoritmo usado para gerar esse hash. A saber, o 6 é o SHA-512, que é o padrão em a maioria dos ambientes de Unix, pelo menos. Tá? Então o John, quando lê esse arquivo, ele já vai entender que, opa, para eu quebrar essa senha aqui, eu vou pegar os candidatos e vou gerar o SHA-512 deles para comparar. E não é só isso. Depois do segundo cifrão até o terceiro, aqui ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres, como eu falei, é o salt. Então, o John, quando lê essa senha, ele vai pegar um candidato à senha, vai juntar com esse salt, vai implementar aquele algoritmo que está marcado ali como 6 e vai ver se o resultado dá isso aqui, ó. Beleza? Perceberam que o salt me obriga a calcular o hash da possível senha em tempo de execução do ataque? Não adianta eu vir com um monte de hash pré-computado? Entenderam isso? Foi ou não? Beleza. Então, beleza. O John se entende. Não? Não foi, gente? Então, salt é o seguinte. Imagina a seguinte situação. A minha senha é ABC123. Tá? Aí você vai tentar quebrar a minha senha. Aí o que você faz? Você tem um monte de senhas. Se você chegar
com uma lista de senhas e tentar quebrar esse hash, como é que você faz? Você, para cada candidato à senha, você vai gerar o hash e comparar. Suponha que você sabe que eu uso o hash SHA-512. Entendeu esse processo? É assim que se quebra hash. Não tem como matematicamente você extrair. Então, se eu tenho um hash que eu quero saber o que ele é, eu vou vou pegar os candidatos à senha, vou gerar o hash de cada um e ver qual hash que bate. Foi ou não? E aí, beleza? Certo. Então tá. Então você tem uma lista lá de, por exemplo, 500 candidatos à senha. Quando você for me atacar, você pegou meu hash, você vai atacar meu hash. Para cada candidato, você gera o hash e compara. Isso requer um processamento, um custo computacional. Beleza? O que você pode fazer para adiantar esse processo? Você, em vez de chegar para atacar com uma lista com 500 senhas, possíveis senhas, você chega já com os 500 hashes calculados. Aí quando você for me atacar, você só compara. Beleza? Você ganha performance em tempo de execução. E um caso particular que é mais interessante ainda, que é uma Rainbow Table. Em vez de você ter uma lista, você tem uma tabela que já é toda otimizada para você achar o hash ali dentro. Beleza? Você ganha muita performance. O Salt não deixa você fazer isso. Por quê? Não interessa se você calculou, se a senha ABC123 já estava na sua lista e você já calculou o hash, se a senha ABC123 está dentro da sua Rainbow Tables, não me interessa. Por quê? O hash não vai bater. Porque na hora que eu criei meu hash, não foi a senha simplesmente, foi a senha com o salt. Se você não sabe o meu salt, não adianta que você não quebra meu hash. Beleza? Então você só vai saber, para você calcular aqui, você tem que calcular imputando esse salt aqui também. Isso força o processamento do hash a ser em tempo de execução do ataque. Foi, Jair? Beleza. Bom, então vamos lá. Então o John se entende com o Shadow. Eu vou passar esse arquivo aqui para o John. Ele vai tentar quebrar. Deixa eu sair aqui do arquivo. Então marcaram aí, né? É o Bart, o Homer, a Marge e a Elisa. E o Root, né? Mas o Root não vamos contar. Vou sair aqui e vou rodar o John. CD, estou rodando um backtrack live aqui, tá? Só instalei os usuários. Né? CD barra playtest barra passwords John. Beleza? Então vamos lá. Ponto barra John e o arquivo de senha. Barra etc shadow. Lembrem o que eu falei. Ele vai tentar primeiro o single, depois o word list, depois o incremental. Tá? Então, rodei. Já quebrou o primeiro. Né? O primeiro provavelmente ele quebrou no single, porque é ação do usuário. Né? Eu não sei se está no word list, mas beleza. Pela velocidade deve ter sido no single sim. Beleza? Enquanto ele não quebra os outros, vou responder uma brilhante pergunta do Igor. Igor Yamashita mandou uma pergunta que é o seguinte, que é um ponto que eu deveria ter frisado e me escapuliu. Uma mesma senha, então, vai gerar hashes diferentes devido ao salt, certo? Certíssimo, Igor. É exatamente isso que acontece. Então, do mesmo jeito que se um usuário digitar a senha ABC123, vai gerar um hash. Se outro usuário usar a mesma senha, é outro hash. Tá? E, pensando desse jeito, é fácil perceber que se eu uso uma senha e gero um hash com um salt, vai dar um hash. Se você pré-computou a minha senha sem salt, é outro hash. Então, por isso é que não bate. Foi, Igor? Exatamente isso. Salts diferentes vai dar hash diferente, mesmo para a mesma senha. Beleza. Beleza? Então o John está tentando quebrar aí as senhas. Vamos ver qual que ele está tentando. Ó, repare que eu peguei ele no finalzinho no finalzinho do single. Ó. Olha o que ele estava tentando. Mais de 1959. Ou seja, era o single ainda. Ele pegou o login dela, pegou esse 1959, alguma informação do usuário e jogou. Agora aqui, ó,
que ele quebrou a senha do BART e a senha da margem, tá vendo? Ó, Money, né, o BART no alto do seu capitalismo, tá no word list do John. Tá? E repare o seguinte, a questão de ser o word list. Olha a senha da margem. É uma senha boa ou ruim? Né? Misturou letras e números. Supostamente uma senha melhor que a do BART. Né? Só que está no word list. É uma senha comum, segue um padrão. E o Homer, no alto da sua sabedoria, ele não botou Simpsons. Muito bem pensado, Homer. Tá? Também é uma senha que estava no word list. Tá? No caso dele, porque ele é famoso, né? Mas o ponto é o seguinte. Bem a cara do Homer. O ponto é o seguinte. Quando ele tenta quebrar, falta a Lisa, né? A Lisa é a mais espertinha delas. Não vai quebrar, não está na word list. Então vamos falar sobre criação de word list. Um ponto que eu gosto de frisar, pessoal, essa questão de ataque força bruta, é o seguinte. Bom, a gente está atacando esses caras aqui. Né? Na verdade eu falo isso mais para frente, quando a gente... Mas é claro, a gente aqui fez com toda a coerência do desenho. Tá? Então vou deixar quebrando aí. Né? Vamos ver no que dá. Beleza? Enquanto isso eu vou adiantando outros assuntos. Tá, só para terminar. Eu dou um enter aqui. Se eu der um enter no John, ele me diz o status, né? Então ele estava nessa aqui, ó. Essa aqui, se eu não me engano, ainda está na word list. Então ainda está no processo de word list. Quando acabar a lista, ele vai começar a incrementar. Tá, mas vamos lá, vamos em frente. Bom, ataques passivos. Captura de senha passando na rede. Tá? Não gera ruído, porque você não interage com o alvo. Mas depende que o usuário envie a senha dele na rede. E principalmente, sniffing, exatamente. E depende, qual que é a dificuldade do sniffing? Você tem que ter acesso físico ao pacote. O pacote tem que passar por você de alguma maneira. Ou você está estrategicamente posicionado, ou você manipulou o tráfego dele. Tá? Então eu separei três tipos aí, três modalidades. O wire sniffing, que é você capturar a senha em texto puro na rede. Né? Man in the middle, que é quando a pessoa vai estabelecer um canal seguro, você fica no meio do caminho, por exemplo, A quer falar com B. Você fala para A que você é B, fala para B que você é A. Na verdade, dois túneis são estabelecidos e você fica aí no meio do caminho. E eles juram de pé junto que estão falando entre si. Ok? E por último, replay. Replay, muita atenção nesse, que é sumariamente negligenciado. Aí o cara resolve o seguinte, eu não posso passar minha senha em texto puro. Então o que eu faço para resolver o problema? Eu passo o hash da senha. Resolve o problema? Não, eu não preciso saber a sua senha. Eu posso pegar o hash, que eu não faço ideia do que seja, e replico ele. Reinjeto ele na conexão e digo que aquilo ali, na hora que você pedir a minha senha, eu mando aquele hash. Eu sei que você vai aceitar. Então muito cuidado com os ataques de replay. Beleza? É um ataque que não é força. Repare que o ataque de replay, aliás, nenhum desses aqui tem nada a ver com a força da senha. A sua senha pode ser totalmente blindada. Passou em texto puro, peguei. Interessa se é inteligente tanto quanto o Homer ou tanto quanto a Lisa. Vai cair no meu problema. Tá? Man the middle aí já é uma questão de autenticidade na hora do estabelecimento da sessão. E o replay, mesma coisa, na forma como o processo de autenticação foi criado. Bom, para ataque passivo a gente tem o TCP dump, ele captura dados, né? Tráfego de rede, você pode filtrar pacotes e tal, acredito que esse não seja novidade para ninguém. Tá? O Wireshark talvez seja mais amigável, é uma ferramenta de sniffing normal. Se ela está passando em texto puro, basta você capturar e analisar o tráfego ali que você vai achar a senha. Tá? Aqui tem a sintaxe dele, ó. "-n" de não resolver, e a interface vai capturar tudo. Aqui vai mostrar na tela em tempo real. Se passar além disso, um "-w", ele salva em arquivo.
Se você passar host no IP, ele filtra, ele só vai pegar tráfego envolvendo esse cara. Reparem que eu só passei host, não passei o sentido, destino origem. Então ele vai pegar em ambos os sentidos. E aqui eu posso filtrar por protocolo e porta. Tá? Então são algumas expressões filtros que você pode fazer. Ok? O Igor perguntou o seguinte: como método de evasão, no caso do main the middle, pode-se considerar válido entrar com uma senha incorreta na primeira tentativa? Igor, eu não entendi direito. O que você chamou de evasão? De um usuário se defender do main the middle? É isso? Na verdade, a maneira que você defende é apelando para a autenticidade do servidor. Né? O SSH tem chave no servidor. Se for web, tem certificado digital no site, HTTPS. É questão de autenticidade. Né? Você já viu lá quando você tenta acessar um site com HTTPS, vem aquele erro, o site não pode ser verificado? Isso pode ser main the middle. SSH é a mesma coisa, erro na chave e tal. Beleza? Então vamos lá. O TCP acho que não é novidade, então vamos partir direto para o DSNIF. O DSNIF ele tem toda uma suíte de ferramentas com alguns utilitários que são úteis para esse tipo de ataque. Tá? Ele tem o ARP Spoof, que redireciona o tráfego do cara se você estiver na mesma LAN. Tem o DNS Spoof, que você pode fazer essas coisas todas e tal. DNS Spoof você pode responder primeiro que o servidor, uma determinada requisição de DNS seja feita. E o DSNIF, ele fica snifando a rede, e o que passa, reparem que DNS Spoof e ARP Spoof são coisas que vão fazer o tráfego passar por você. Uma vez que o tráfego passa, o DSNIF detecta a senha passando ali e exibe para você. Beleza? Não. Não, Lucas. É porque o PR só aparece para mim mesmo. Beleza? Aí fica na tela que estava antes. Se tiver no 3S, no 3S. Se tiver no slide, no slide. Beleza? Por isso que eu não sei se eu falei rápido demais, mas sempre que eu vou responder, eu tento repetir a pergunta. Bom, os antigos, né? Agora a gravação é feita como se fosse um espectador. Mas antigamente era gravada na minha tela, você via. Bom, vamos lá. Exemplo de ataque do DSNIF, tá? Então você passa aqui, não resolver nome interface, ele monitora a interface, vai pegar todas as credenciais que passar. Aqui ele pode ler de um arquivo, tá? Em vez de monitorar a interface, ele vai ler de um arquivo que você já capturou, supostamente você estava capturando quando a senha passou. E aqui a mesma coisa, você pode aplicar um filtro igual o TCP dá. Então, um exemplo. 3S ainda, o John ainda está na luta dele aí, coitado. Deixa eu dar um enter aqui. Já está fazendo variações aí do de list. Beleza, vamos para outra aba. Vou deixar ele aí se divertindo. Ops. CD. Então vou rodar o DSNIF. DSNIF -NI é TH0. Tá? Vou botar o N, porque o N é para não resolver nome. Vou deixar aqui para ele dizer o endereço que está usando. Então, ele está escutando a TH0. Se passar uma senha ali, ele pega. Então vamos lá, vamos fazer um teste. Vou abrir aqui uma outra aba, como se eu fosse um usuário incauto. Vou dar aqui, ó, FTP claves com BR. Beleza? Então chegou lá, usuário, teste, senha teste. Tá? Graças a Deus não logou, mas vamos ver se o DSNIF foi capaz de capturar essas credenciais passando. Então vamos voltar aqui na tela do DSNIF e lá está. Nessa data, nessa hora, via TCP, esse cara saindo por essa porta, conectou nesse cara, nessa porta, nesse serviço e usou essas credenciais. Beleza? Vale na rede toda. Como assim? Não, então, o DSNIF ele escuta e exibe para você.
Você tem um outro trabalho aí que você tem que fazer para fazer o tráfego passar por você. Aí pergunta, olha, se a rede aqui... beleza, aqui eu snifei eu mesmo. Mas eu estou estudando minha interface. A rede aqui tem switch. Se um outro usuário da rede conecta na internet, eu vejo? Não, né? Você tem que fazer um AppSpoof, um MacPoise, alguma coisa do tipo. Então, são os pre-hacks para sniffing. Se você vai fazer sniffing, você tem que fazer o tráfego passar por você. Beleza? Então, eu só quero só um adendo que ele pega qualquer protocolo que preveja autenticação e que seja em texto puro. Tipo quais? Todos, quase. Tirando SSH, por exemplo. FTP, SMTP, IMAP, POP3 e em outros. Agora, pergunto, Elias. Quando você loga, por exemplo, no seu webmail, né, lá no Gmail, você loga lá, abre o Firefox lá, entra no Gmail e loga. Que protocolo você está usando ali a nível de aplicação? Qual protocolo de aplicação para web? Ah, beleza. Você estragaram a brincadeira. HTTPS. Tá, mas... Suponha que fosse HTTP. Tá? Esquece o túnel. Gmail talvez não seja um bom exemplo. Eu consigo ver o tráfego e tal. Aí eu logo lá por HTTP, boto lá meu usuário, tem lá username, senha. Eu boto lá meu login e minha senha. Eu dei sniff pega. Sim, não. Quem mais acha que sim, quem mais acha que não? Depende é clássico, né? Sim, não, tá empatado. Vamos lá, quem acha que sim? Não, esquece criptografia. Não tem criptografia. HTTP puro e simples. Tá? Não tem criptografia, o tráfego está passando por mim. Aí pega. Beleza? Quem disse que não? Por que não? A autenticação não é feita pelo PHP. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer, mas não era isso o ponto. A ideia eu entendi, é exatamente isso que o Igor falou, né? Porque o que acontece? O HTTP é stateless, ele não prevê exceção, tá? Isso por RFC. Ele até tem um método de autenticação e tal, que é o método ALF, né? Pode ser base, digest e tal, mas ele não prevê exceção, ele continua sendo stateless. Então, teoricamente, você teria que autenticar toda a requisição. Tá? Só que quando a gente está falando de autenticação web, não é esse método que é usado. A autenticação web é feita via formulário. É o desenvolvedor que define como é que vai ser a autenticação. Ele bota um form lá onde você vai imputar seu usuário, imputar sua senha, e ele vai fazer lá no back-end a sua autenticação, no banco de dados, no LDAP, qualquer coisa que seja. Qual que é a problemática disso? Isso não é previsto no protocolo. O cara faz do jeito que ele quiser, bota o campo da maneira que ele quiser, o ID do campo é o que ele quiser. Então não tem como o DSNIF saber, olhando o tráfego assim, que aquilo é pensar um usuário e uma senha ali. Coisa que os outros protocolos dá para fazer. Porque está previsto lá. Se ele olhar um tráfego FTP passando, ele sabe exatamente a hora que passou o usuário e a hora que passou a senha. Diferente do HTTP via form. Tá? Você pode fazer um trabalho de inteligência, né, e estudar a aplicação, ver qual é o ID do usuário e tal, e fazer alguns filtros. Mas o DSNIF não pega. Beleza? Só para fazer esse adendo aí. Então vamos lá, vamos em frente. Se usar o TCP-DAM, por exemplo, analisar no L-Sharp, se você catar lá, você acha. CL você precisa fazer de main the middle. Né? O ponto aqui do HTTP que eu quero chegar não é questão de criptografia, nem falta de acesso. A senha vai passar por ele. Só que ele não vai reconhecer que aquilo é uma senha. Esse é o ponto. Tá? O problema é SSL, isso é contornável. Se é SSL, main the middle. Você tem que fazer o tráfego passar por você. Que outra ferramenta? Nenhuma, na verdade. Você tem que ser uma ferramenta customizável que você consiga... Você tem que analisar a superfície da aplicação e dizer, ó, quando sair um GET na página, ou um post, né? Quando sair um post para o servidor tal, no path /login.php, vai passar um campo chamado
user. Esse campo vai ter, depois desse campo, vai ter uma string user, um sinal de igual, e uma string que vai até um e-comercial. Você pega a string que está entre o igual e o e-comercial. Estão conseguindo visualizar o que eu estou falando? Tá? Só que é muito peculiar. Tá? Então, as ferramentas não têm isso como padrão. Você que tem que estudar a aplicação e desenvolver esse tipo de coisa. Beleza? Bom, ataques ativos. Aqui você interage com o alvo. Tá? Vai gerar ruído na rede, tá? Porque você vai fazer as requisições e tal, então é mais fácil de detectar. Aqui as modalidades mais comuns. Tentativa e erro, né? Que é força bruta, dicionário híbrido, né? Você vai testar diversas senhas. Isso. Seria. Tá? Tentativa e erro de senha padrão, né? Aí é mais para dispositivo, né? Se é um roteador wireless, se é um modem DSL, essas coisas elas têm senha de fábrica. Instalação de malware, né? Para você instalar lá um keylogger, coisa parecida, e injeção de hash. Você pegar vários hashes e injetando direto. Depende, aí você também tem que estudar a estrutura do serviço. Bom, aqui tem uma ferramenta interessante que eu gosto de citar. Cria word lists a partir de regras específicas. Tá? E eu gosto de citar aqui um ponto que é o seguinte. Bom, a gente vai usar aqui como estudo de caso um servidor SSH. Eu vou atacar esse servidor SSH. E fatalmente vocês viram aqui pelo brilhantismo da escolha das senhas que eu vou comprometer, é o mesmo servidor, eu vou comprometer o servidor SSH. Pergunto-lhes, quem é o alvo do ataque nesse cenário todo? Por exemplo, o gênio Homer. Eu fui lá, fiz uma força bruta no servidor SSH, quebrei a senha dele, loguei no servidor SSH com a senha dele. Quem é a vítima? O serviço ou o usuário? Beleza, talvez a pergunta não tenha sido correta. Quem é a vítima ou não? De quem é a culpa? Quem é vulnerável? O serviço ou o usuário? Se eu descubro a senha do Homer e logo no SSH, significa que o meu servidor SSH é vulnerável? Não, né? A culpa é do usuário. Beleza, a culpa não precisa de mim, que fez política de senha, que deixou de fazer isso, que não implementou aquelas coisas todas. Beleza. Mas o comprometimento é em cima do usuário. Então, onde eu quero chegar? Quando você vai fazer um word list, é tudo, na dúvida, a culpa do Homer. Quando você vai fazer um word list, você não tem que pensar no serviço que você está atacando. Você tem que pensar no usuário que você está atacando. Tá? Então, isso é uma coisa que eu costumo frisar. Foco da word list é o usuário. Escolha um alvo. O alvo é o usuário. Escolha um usuário e modele sua word list. Não adianta você ter uma word list ninja de 4,5 GB de palavra que você vai testar todos os usuários com ela. Não é inteligente. Tá? Se você tem aqui 4 usuários, por exemplo, que é o nosso caso, faz um ataque para cada usuário. Não orienta o seu ataque ao servidor, orienta ao usuário. Então não adianta, se você tem 4 usuários, você não vai rodar o ataque passando 4 usuários, uma lista de senhas e um serviço. Você vai rodar 4 ataques, um para cada usuário, independente de quanto serviço você queira ajustar. Beleza? Por quê? Na hora de formar senha, interessa que a senha seja relevante para o cara. Obviamente, tem um word list que você pode pegar um dicionário, ver como eles usam. Você vai pegar um dicionário português, um dicionário inglês, vai testar em todos eles. Isso é igual. Agora, beleza, não quebrou no dicionário, não quebrou de maneira trivial, aí a brincadeira ficou séria. Então você vai ter que partir para cima do usuário e ver quais são as senhas que ele poderia usar. É muito mais inteligente. Tá? Então o que você vai fazer? Mídias sociais, páginas pessoais, qualquer coisa que faça menção a ele. Quais as coisas que ele gosta, qual time que ele torce. Alguém já deu a ideia aí, ó, se for, por exemplo, o Homer, você vai fazer um word list baseado em Dunnets, Duff e qualquer Spider-Pig, né, que é o bichinho de estimação dele lá do filme, e qualquer outra coisa. Tá? Então foquem no usuário. O Crunch é uma ferramenta que ajuda nisso. Você pode passar algumas sintaxes, né, alguma... como é que se diz? Os templates, ele gera uma word list para você. Tá? Aqui tem uma sintaxe básica, tamanho mínimo, tamanho máximo e as opções. A ideia é criar uma word list.
Beleza? Então aqui, ó, aqui tem dois exemplos de criação. Aqui, bem, essa segunda regra aqui, por exemplo, quebra a senha da Lisa. Né? Mas foi eu que criei. Né? Mas é só para vocês entenderem o conceito. Então, por exemplo, se você, por um acaso, você pode ter usado um ataque alternativo e tal, e você tem acesso a group policy do negócio, ou então o negócio é um software de prateleira, uma aplicação de prateleira, que você tem acesso à documentação e tal, você sabe que ela usa um template específico de senha, você sabe que a senha tem no mínimo 5, no máximo 10, você sabe que a senha tem que ser número e letra. Então você define esse template e faz a sua word list baseada nisso. Tá? Então aqui dois exemplos que eu queria mostrar. Então vamos lá, deixa eu fechar o desnif aqui. Ó, primeiro deixa eu jogar 3S. cd, barra teste, passwords, crunch. Ponto barra crunch. 5 espaço 8. Ele vai criar, eu vou parar, porque ele vai estourar meu disco, tá? Mas, Bruno, eu queria pegar o feedback que ele dá, não sei se deu tempo. Não deu tempo, deixa eu rodar de novo. Ó, ele dá um feedback aqui antes, ele fala, ó, se você, eu só passei o mínimo e o máximo. Então ele vai usar o template padrão. São letras de esse template que está aqui, ó. Tá? O template padrão é A a Z, letras minúsculas. Então ele vai fazer todas as combinações possíveis de letra minúscula, sendo senhas com 5 caracteres, com 7 e com 8. Tá? Que é o mais barato. Que foi o 300. Sim, quem perguntou aí vai estar disponível sim depois. Beleza? Travou. Voltou agora? Vocês estão me ouvindo? Beleza. Estão vendo o 3S aí então, né? Beleza. Então, ó, repare, ele vai dar essa quantidade aqui de senhas. Tá? Baseado nesse template que eu passei. Deixa eu ver aqui. Vou executar de novo. Aí tá a cara das senhas, tá vendo? Ó, tá começando com 5 caracteres, as combinações todas e tal. Beleza? Tá? E outro exemplo aqui, ó. Ó, é o seguinte, crunch, tá vendo aqui, ó? Crunch, mínimo 8, máximo 8. Então ele só vai fazer senhas de tamanho 8. Concorda comigo? E esse menos T aqui é template. Então ele vai gerar senhas que seguem o seguinte template, tá vendo? Entre cliques aqui, ó. O circunflexo indica que a senha tem que começar com um caractere especial. Aí a senha, então todas as senhas que ele vai gerar, todas elas têm tamanho 8, todas elas começam com um caractere especial, seguido da string claves, seguido de um número. Então eu posso modelar esse template. Tá? E ele vai gerar isso para mim. Então vamos ver como é que ficaria isso aí. Ponto crunch 88 menos T. Vou passar para 3S, só um instante. Exato. Menos T, plique, aí fica circunflexo, claves, não, na minha opinião não, Eduardo. Minha opinião é, use um dicionário, aí você pode fazer até um ataque junto com um monte de usuário. Não quebrou o dicionário, usa a senha do John, por exemplo, que são senhas de dia a dia, ABC123, QWERTY, A1, B2, C3, C4,
a SDF, essas senhas que a gente vê no dia a dia. Não quebrou nesses dois, aí você parte para modelar, aí eu volto mais na busca de informação. Modela um word list para aquele cara. Palavras, qualquer coisa que você acha. Tá? Combinações assim aleatórias. Para você fazer esse tipo de combinação, combinar letras e tal, é melhor você deixar o John fazer um incremental. Tá? Vai demorar muito. Beleza? Então vamos lá, vamos para 3S. Bom, eu vou pegar esse aqui e vou jogar para word list, por exemplo. Ponto .txt. Barra root, barra word list, ponto .txt. Você vê aqui, ó. Class, barra root, barra word list. Vê que ela é pequena, que são poucas possibilidades, né? Aqui no final tem que ter número, então só tem 10 possibilidades para cada caso, caracteres também não são tantos, tá? Deu 330 linhas. Tá? Então reparem as variações que ele criou. Beleza? Então são esses exemplos aí de criação de word list. Como tem que a hora já está passando, a gente vai mostrar os ataques ativos. Então vamos lá. Então para que eu mostrei esse word list? Eu tenho motivos para acreditar que a Lisa usou uma senha parecida com essa, porque ela é muito fã da clave que me contaram. Então a gente vai usar essa lista também. Então aqui, ó, THC Hydra é a ferramenta que a gente usa para ataques ativos. Né? A sintaxe dela é Hydra, as opções, o servidor que você quer atacar, o serviço e as opções adicionais. Dependendo do serviço que você está auditando, pode ter informações opcionais. Por exemplo, se for HTTP via formulário. Aí você tem que passar lá para ele qual é a página, qual é o campo do ID usuário, qual é o campo da senha, qual é o feedback que ele tem para saber se logou ou não. Beleza? Então, o serviço tem uns aí. O SSH, por exemplo, não precisa de nada. Tá? A gente tem alguns exemplos, tá? Ele tolera bem mais. Então vamos lá, vamos usar ele aí. Aqui nós exemplos de ataque, ó. Hydra, "-Lzinho, root. Aqui a sintaxe dele é o seguinte: se você passar "-L minúsculo, você passa depois um usuário específico. Se você passar o "-L maiúsculo, aí você passa vários usuários. Beleza? Se você passar o "-P maiúsculo, é uma coisa, é uma lista de senhas. "-P minúsculo, aí é uma senha específica. O IP do servidor e o serviço em si. Tá? Essa é a sintaxe. Então vamos lá, vamos usar esse cara. Então, ó, vou rodar aqui. Hydra, menos, aí eu vou criar aqui, ó, vi users.txt. Quais são os usuários que ele tem aqui? Bart, Homer, Marge e Lisa. Beleza? Vou rodar Hydra, menos Lzão, e users, menos Pzão. Aí vou passar a word list do John. O servidor, 10.10.5.27, se não estou enganado, e a porta SSH. Se o SSH, por exemplo, não estivesse rodando na porta default, aí eu posso passar "-S e forçar a porta. Tá? Se eu não passar a porta nenhuma, ele vai na porta default do serviço que eu especifiquei. Bom, então aqui ele fez as contas. Ó. Ele tem 5 logins e 3.557 senhas. Isso dá um total disso aqui. 17.785 tentativas. E ele está tentando ali. Beleza? Vai acontecer a mesma problemática aqui do John. Tá? Ele vai quebrar aqueles 4, mas o da Lisa ele não vai quebrar. Pô, o verboso ficou muito ruim, que ele vai mostrar todas as tentativas erradas. Assim é bom que ele mostra só o que é certo. Senão eu vou perder ali de vista. Beleza? Mas o que eu quero fazer é o seguinte: a gente sabe que a Lisa não vai quebrar. Né? Porque a Lisa não está no word list do John. Então eu vou vir aqui, ó, já que eu criei essa word list. Eu vou fazer um outro ataque. De novo no Hydra. Eu não sei se vai dar conflito, mas tudo bem. Aí eu vou passar ó, "-Lzinho Lisa". Ou seja, é só esse usuário que eu quero testar.
Menos Pzão, aí eu vou passar esse word list que eu acabei de criar. São as variações de claves. Beleza? No mesmo IP, mesmo serviço. Tá? Só tem um login para 336 senhas, então dá um total de 336 tentativas. Vamos ver se vai dar tempo de quebrar alguma coisa. Vamos deixar ele rodando aí. Eu vou adiantando aqui os slides. Só ver se eu acertei as questões de P, etc. Opa, não vai quebrar. Ah, tá. 529. Vamos voltar aqui, ó. Botei ele errado. Estão vendo aí? Vou trocar aqui de 27 para 29, tá? Então esse é todos os usuários. Aí vou testar a lista do John para todos os usuários. Lembra que eu falei que a senhas depois, dicionários, pode fazer para todos os usuários? Eu vou testar a lista do John para todos os usuários. Opa. Calma aí. RM. Senão ele continua a sessão de onde parou. Ele está rodando aí. Mesmo esquema, tá? Só mudei o IP. Esse cara aqui é uma coisa. Ó, o bar já foi. Beleza? Então, é basicamente isso. Essas listas de senhas fáceis, dicionários, você pode fazer para todos os usuários. Mas em alguns casos, justifica, que foi o que eu fiz aqui com a Lisa, que ela já quebrou, você criar uma word list específica para aquela pessoa. Tá? Que no caso era uma variação de claves. Beleza? Aqui ele já encerrou porque eram poucas possibilidades, só tinha 300 e Tem ligação com a... Tem uma ligação de admiração. Beleza? E aqui ele vai quebrar fatalmente as outras 4. As outras 3. Ok? Que é o mesmo processo do John. Repare a diferença de performance. É a mesma lista. Tá? Só que lá o John gera... Beleza que tem o custo geral, o hash e tal, mas aqui você tem todo o custo de rede, o protocolo mais pesado e tal. Então demora mais mesmo. Foi, galera? Fica a pergunta. Esse que eu acabei de mostrar. Online eu uso o Hydra. Durante algum tempo, Diego, eu usei o Medusa. Isso bem recente. Porque o Hydra, ele estava dando uns bugs na hora de fazer o parser da lista. A performance do Hydra é melhor, na minha opinião. Tá? Mas ele dava uns bugs na hora de fazer, dependendo da word list que você passava, por exemplo, a word list do John mesmo, ele ignorava algumas linhas. É negócio de codificação, TF, não sei lá. Ele dava uns probleminhas. Aí, por exemplo, a lista do John tem 3.557 linhas. Aí ele dizia que só tinha 1.400, por exemplo. Dava uns bugs desse tipo. Aí eu usava o Medusa, que era mais estável nesse sentido de parser de lista. Mas agora o Hydra, pelo menos, tinha dado problema não ter usado ele. Tá? Por aí, Hydra e Medusa. E offline, no caso de hash, é o John mesmo. Agora, se for Windows, essas coisas todas, Sun e tal, aí eu uso o Crack. Pois é. Acontece muito isso. Acontecia, né? Hoje em dia não tem acontecido mais, não. Pelo menos a incompatibilidade dele com a lista do John parou. Beleza? Vou deixar ele rodando aqui e vou continuar o bate-papo. O que a gente já passou? Da hora, tá? Vamos ver se... Ah, quebrou... Não, foi eu que pedi o estado. Beleza? Mas já quebrou a do Bart aí, pelo menos. Bom, então... Vou deixar ele rodando aqui, né? Vamos ver onde dá. E era isso. Era essa mensagem que a gente queria passar aí com esse... O webinar, tá? Falar sobre força bruta, sobre algumas técnicas aí alternativas. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Para quem perguntou, sim, esse webinar vai estar disponível publicamente em breve. E lembre-se que para a gente é sempre interessante que vocês
façam sugestões de temas para o webinar. Tá ok? E aí a gente pensa aí no próximo. Beleza? E não esqueçam de dar uma olhada lá quem não eu posso uma das sugestões do Diego, por acaso, mas o Bootfácil teve bastante votos aí. Tá? E se não, quem não viu ainda o webinar, tem muita coisa interessante em várias áreas. Tem um webinar meu de pentest, tem um webinar de defesa, tem um webinar de programação segura, tem um webinar de direito, tem muita coisa legal lá. Tá ok? Então agradeço a presença de todos, foi um prazer para mim. Qualquer coisa eu estou à disposição, tá aqui meus contatos. Foi meus contatos, não, aqui os contatos, as mídias da Claves, na verdade, slide share, quem quiser os slides, o Twitter da Claves, o Facebook da Claves, para vocês acompanharem aí o que acontece. O e-mail de monitoria é monitoria@claves.com.br. Beleza? E fica aqui meus contatos e o meu muito obrigado pela presença de todos. Um abração especial para o Kelvin aí, que apoia a nossa equipe, está aí dando ar da graça. Tá ok, galera? Obrigado aí do fundo do coração. Até a próxima. Um abraço.